Não, é ali, ó. Ah, tá. 1, 2, 3. Fala Cultura! Olá, mais uma vez aqui no Fala Cultura. Hoje a gente vai falar de um tema que é muito importante para o burburinho cultural: música. Na verdade, a música faz parte do nosso DNA. Meu primeiro projeto na faculdade, na Universidade Federal Fluminense, foi o Som da UF. Um projeto que foi um precursor de tudo que a burburinho cultural faz hoje, e também um projeto que conheci o Rafael Galhardo, nosso parceiro há 9 anos, numa relação que envolve um espaço de eventos, às vezes projetos, e também, e principalmente, uma relação com a economia produtiva da música, que hoje será a nossa pauta, e portanto falaremos a beça. Thiago, a música e a burburinho, para você, o que significa? A música ela é uma linguagem mãe, assim, a gente tem uma relação apaixonada com a música, né, de gostar enquanto ouvinte, e se meteu aí a produzir, né, a lidar com uma área que é tão fluida, né, porque quando a gente fala de música, a gente está falando de uma das indústrias mais dinâmicas, né, e a gente que, como ouvinte, né, vê essa mudança, vê essa transformação, a gente também como produtor vem aí se adaptando e produzindo dentro dos novos formatos. Hoje a gente está com um artista que segue esse caminho, né? A gente hoje vai poder falar um pouquinho de produção musical, vai poder falar um pouquinho da parte técnica, streaming, produção artística também, né? Ou seja, como que a gente consegue dentro desse mundo todo também pensar produção de arte, produção sensível, né? E como decodificar as emoções na música dentro dos novos contextos da indústria da música. Eu tenho uma relação muito próxima com a indústria da música, foi meu tema de pesquisa de mestrado, e poder hoje também como produtor tá trabalhando isso de forma ativa, bacana. Uma curiosidade foi que eu conheci o Thiago na monografia dele, que ele falava sobre Dexonal e a indústria da música do carnaval. Um estudo do ídolo pop, né, e a gente percebeu como que é esse ídolo pop dos anos 60, especialmente, que é quando você tem, né, a ideologia do que é o ídolo pop construída, porque é o artista pop, o artista da música hoje, em 2024. E a gente vai ouvir um pouquinho do Rafa. Na verdade, o Som da UF, né, que é esse projeto que a gente fez, que foi o Instituto Precursor da Burburinho, foi um projeto que pensou muito como que a música entrava dentro da universidade. Lá, historicamente, os festivais da canção, muitos artistas surgiram no contexto de festivais dentro da universidade. Só que isso perdeu, e na década de 80, o movimento BR Rock surgiu com o rock de garagem. Então, assim, quando o Burburinho, o precursor, né, o Som da UF, pensou isso tudo, era muito para entender como que a música poderia voltar para a universidade. A gente se conheceu ali. O Rafa tocou no Som da UF, por exemplo, ganhador da terceira edição da UF, da Belfast. E nesse propósito, a gente é meio contemporâneo nessa história da Burburinho e da Vila Musical. Porque a Vila nasceu aí em 2005, a Burburinho em 2006. A Vila dentro de um ecossistema de música, a Burburinho dentro de um ecossistema de leis de incentivo, editais ligados à cultura. E aí, antes da gente começar a mergulhar nesse cenário, conta pra gente um pouco sobre a história da Vila, o que te motivou a abrir a Vila e como que ela se relaciona nesses 24, 20 anos com essa economia da música do Brasil. Então, a música ela sempre falou comigo, né? Assim, desde guri, desde de criança. Os meus pais, eu nasci, meus pais eram muito novos. E dentro da minha casa sempre se ouviu muita música, na década de 80 ali, e Paralamas, Celso Blues Boy, existe uma série de artistas, Cazuza, Barão, e eu fui criado nesse ambiente, né? O meu tio era um cara que gostava muito de música, de show, aquela coisa toda, e quando na adolescência, eu começo a me comunicar com o universo, com o mundo e tudo mais, eu comecei a entender a música como um lugar de comunicação, né? Eu começo a tocar violão, eu peço pra minha avó, vovó, eu quero aprender a tocar violão. Aí ela contrata um professor, que era o professor Fábio. Ele ia na minha casa, aí me dava aula de violão e tudo mais. Aí comprei uma guitarra dele, lá ganhei de Natal uma guitarra dele. E logo depois eu começo a fazer parte da banda da escola, aí canto na banda da escola. Ah, não, você sabe cantar? Então canta aqui, não sei o quê. E aí a coisa começa a criar começa a existir uma chama, né? Um lugar ali de comunicação, de exposição, né?
de colocar pra fora. Eu lembro nessa época, eu tava pensando nisso outro dia, eu lembro nessa época que assim, tudo, eu andando na rua, eu pensava em música, eu pensava em construir versos e o meu mundo, ele ia era como se eu andasse na rua e fosse vendo as letras e as falas, e tudo isso foi se transformando pra mim. E quando eu conheço os caras da banda, aí a banda da escola, aí a banda vai se transformando e tudo mais, e eu começo a minha banda, a gente começa a tocar e faz um circuito no Rio de Janeiro. E aí vem a ideia de viver de música, né? Como é que eu faço para viver de música? E eu não entendia. Eu prestei vestibular muito novo e passei na Faculdade Federal também. E na universidade eu não me comuniquei com música, na minha faculdade não tinha essa coisa musical, mas eu comecei a entender, tipo, cara, como é que eu vou viver de música, mas sem só ser músico, né? Era o meu desejo principal, mas eu... Foi fazer faculdade de música? Não pensei em fazer faculdade de música, não tinha esse interesse, assim, essa coisa... A academia, pra mim, é muito... Eu não sei, eu acho um pouco demais, eu acho chato, eu não sei, eu não tenho... Não conversa tanto comigo. O que pode ser um equívoco também, mas eu tô, assim, falando bem da minha... Eu gosto muito de gente, então eu gosto mais de sentar e tocar e bater papo e pensar em música de uma forma mais... menos teórica ali. Mas sempre gostei de estudar, de entender o porquê. Mas eu nunca pensei em fazer faculdade de música, mas... Eu sempre entendi a música ali no lugar do meu sonho, da minha... Caraca, deve ser irado fazer um show e as pessoas... E fazer o show, ganhar dinheiro, porque eu sempre tive essa coisa também que eu precisava de uma subsistência. E nisso começa a se desenvolver a ideia de ter um estúdio, né? De ter uma... Será que se eu tiver um estúdio eu vou ensaiar o tempo todo? Porque a banda era meu grande paixão. E esse foi o primeiro equívoco. Né? Entender que ter um estúdio faria com que eu tocasse mais, e eu passei a tocar menos. Porém, abriu outras portas, né? Quando a gente... Tem uma relação engraçada, né? Porque quando eu fiquei da dificuldade, eu pensei muito no que eu queria fazer na minha vida. E a gente pergunta isso pra criança, por exemplo, o que você quer ser quando crescer? E a criança tem uma relação de, eu quero ser médico, quero ser ator. Minha filha de 11 anos fala que eu quero ser artista. Então, assim, interessante que quando você faz uma relação com a sua dificuldade, você não pensa naquilo que você sonha, no caso era aquela experiência da música, não fazia uma relação direta com a universidade, ou seja, você segregou a tua relação com o que poderia ser uma subsistência com aquilo que você gostava de fazer. Mas é porque, assim, eu acho que a música ainda é um lugar marginal para a maioria das famílias, né? E, assim... O meu pai, que é um grande parceiro e amigo que eu tenho, ele sempre foi uma pessoa pragmática nesse lugar, porque ele teve que começar a trabalhar muito jovem, com 17 anos. Eu nasci, né, quando meu pai tinha 17 anos, então assim, ele trabalhava em 2, 3 lugares, ele dava o jeito dele. Então, sempre foi um lugar pra mim que era... Eu preciso fazer alguma coisa, mas eu preciso também corresponder às expectativas dele. E aí a terapia vai salvando a gente depois, né? Mas... E isso talvez seja a questão de muitos jovens, né? E quando você presta vestibular, geralmente você não sabe o que você quer, né? Você não sabe se aquilo vai ser tua vida. E até hoje eu nem sei se a música vai continuar sendo a minha vida. Pensar no pra sempre é sempre uma coisa angustiante pra mim. Então eu penso sempre no que é no médio prazo. E tem sido assim nos últimos 20 anos. Que eu vivo de música, que eu transito nesse lugar. Mas por uma questão social, né, familiar e tudo mais, eu presto vestibular para uma área que não tem nada a ver. Eu sou formado em administração industrial, né? Mas por um protocolo social. Mas paralelo a isso, e aí eu já trabalhava também para fazer as minhas coisas. Eu começo a trabalhar com 17 anos também e tudo mais, e dentro desse roteiro, a música começa a tomar mais forma, vai tomando mais espaço e tudo mais, e aí pinta a ideia de abrir um estúdio. Pô, vamos abrir um estúdio, a gente conhece uma pá de bandas, a gente já circulava e transitava
nos festivais e com as bandas do Rio de Janeiro. E aí surge a ideia de abrir o estúdio, a gente abre a Vila Musical no Grajaú em 2005, no ano da minha formatura. Acabou que até protelei minha formatura, eu fui me formar 2 anos depois porque eu tive que empurrar algumas matérias, aquela coisa toda da universidade, mas abro a Vila Musical com 0 clientes, 0... Você entendia como uma oportunidade de negócio? Assim, algo eu entendia. Poderia... Era pra tocar ou era porque era um segmento? Não, era para me dedicar exclusivamente a isso, né? E eu tinha certeza absoluta que a gente ia ser bem sucedido. Eu tinha certeza absoluta que a gente ia conseguir virar, né? Que tinha banda suficiente, que a gente tinha conexões suficientes. E aí eu resolvo, não, vamos abrir a Vila, vambora, vamos pra cima. E abrimos a Vila, e aí a gente começa uma caminhada ali em 2005, aí a gente começa a comprar os equipamentos, a gente já tinha alguns equipamentos e a coisa vai ganhando forma e vai se consolidando. E 1 ano depois a gente abre a segunda sala na mesma casa, a gente acabou optando por pegar uma casa grande para ter outras oportunidades, a escola de música, não sei o que, e a gente vai caminhando. E aí a Vila Musical, ela, por mais que eu tentasse tocar mais, gerir a Vila Musical me afastava do sonho, né, jovial ali, juvenil de tocar. Mas eu tocava, a gente tinha a banda e tudo mais, mas a Vila Musical começou a tomar o nosso tempo para fazer aquilo acontecer. E isso foi abrindo outras portas. E aí eu começo a trabalhar com um artista que era um artista novo, que tinha uma gravadora, aí eu fiz 2 turnês nacionais com eles, fazendo som, e eu nem sabia fazer som. Eu nem sabia ser técnico. E aí eu falei pra produtora deles, a Maria Clara, agora, inclusive, se ela ver, se ela assistir isso, ela vai cair da cadeira. Porque eu falei pra Maria Clara, eu sei fazer som. Eu sabia, mas não sabia. E aí começo a aprender fazendo ali, aí comecei a estudar, eu ligava pros contratantes antes, sabia qual era a mesa, aí baixava o manual, assistia, não tinha aquela febre do que tem hoje, YouTube, aula, não sei o quê, não era, a informação não era tão... não era uma oferta tão grande de informação, mas e aí dali eu começo a me dedicar, e aí como técnico de som, aí começo a fazer PA, começo a fazer monitor, começo a conhecer uma série de... Aprendendo fazendo ali, e tem essa coisa da política mesmo, da política vital, né, de você... faça por você mesmo. Então a Vila Musical começa a caminhar, aí começam a acontecer algumas conexões que são naturais, que vão acontecendo, eu me torno um profissional que vou ficando conhecido ali pelo lugar que eu transito, aí entro para trabalhar numa casa na Lapa, aí de lá eu conheço o Bangala Fumenga, que foi um início ali, que aí me traz para um lugar da MPB que eu não tinha acesso, aí começo a viajar mais ainda, aí vou para fora do Brasil, aí é Europa, aí é África, e a coisa ela vai ganhando uma forma, ela vai ganhando um caminho próprio, e em paralelo a isso eu gravo o disco da minha banda, eu toco no Som da UF com a outra banda que eu comecei a tocar, que era a Benflus. E a vida ela vai ganhando essas costuras, né? Ela vai ganhando esses caminhos. Aí logo depois a gente consegue uma outra casa no Grajaú, do lado da casa que a gente tinha a Vila, aí expande a Vila, faz mais uma sala, aí começa a conhecer outras galeras, porque a gente não tinha capacidade produtiva de ocupar a casa inteira. Essa é a segunda casa. Então aí vem assessoria de imprensa, um escritório de assessoria de imprensa que alguém indicou, que aí a gente... Isso já é 2011. Abriu em 2005. Mas é interessante também, eu estava pensando aqui, que a Vila tem um caminho muito diferente da Burburinho, né? Porque a gente, né? Eu e o Thiago, a gente encontra na universidade esse lugar de se encontrar com o mercado de trabalho. Então, assim, vou fazer produção cultural porque eu quero trabalhar com cultura. Nem sei direito o que é fazer produção cultural e entro nesse processo. A gente abre a Burburinho, né? Eu abro a Burburinho, o Thiago vem 3 anos depois, muito porque informei, vivi ali o som da UF, entendi que era um segmento que fazia mais sentido abrir a Burburinho do que trabalhar para outras pessoas. Financeiramente fazia mais sentido mesmo. Só que vem do pensar, né, academicamente, entender o ecossistema das leis associativas no Brasil, e aí entender o negócio, né? Uhum. E a gente milita no lugar, né, Burburinho, nesses anos todos, justamente para quebrar o aprender fazendo. Não porque a gente não acredita no aprender fazendo, né, mas é porque
o segmento cultural, por ser marginalizado, justamente como você falou, tipo, não vou fazer música porque a música, nesse lugar formal, ela é marginalizada, porque viver de música é complexo. Quantas pessoas conseguem viver de música? E aí você vai encontrando um lugar meio que no meio do caminho para atender uma demanda que parece utópica, do sonho, em contraponto com a demanda de gerar renda, de ter uma carreira, de fazer negócios. A gente, na verdade, a Burburinho caminha num lugar que é outro, que a gente entende a universidade com esse lugar de formação e depois, sim, a gente abre a empresa entendendo que esse segmento é oportuno. A gente teve uma conversa com a secretária de Estado justamente falando sobre isso. Tipo, por que a gente não entende que a arte, a cultura e aí que a música é um lugar, sim, das pessoas viverem dela, né? O que falta, na verdade, nessa economia da cultura, considerando que a gente vive no Rio de Janeiro, né? A gente tem aí uma produção cultural nacional, pra gente achar que está tão distante, sabe? Não, então, é porque essa coisa do aprender fazendo, hoje a gente tem uma realidade que muito se fala dos coaches, a empreender, aquela coisa toda, isso hoje existem cursos e enfim. Quando eu empreendo, né, eu começo a empreender muito antes, quando nem se falava muito disso, né? Eu vou abrir minha coisa ali, não era essa moda ou essa coisa, não existia essa técnica ou essa busca. Eu fiz conf no início. Não, eu também, mas aí a universidade me serviu, porque quando eu abro a Vila em 2005, eu lembro que quando eu era guri, sei lá, devia ter 10 anos, 8 anos, 10 anos, e eu morava no Meier, na frente da minha casa, eu tinha uns gibis que eu não lia mais, eu montava uma banquinha e vendia os gibis para comprar outros. Eu sempre tive essa coisa da construção, de fazer, Então isso sempre foi uma coisa minha. Quando eu abro a Vila em 2005, eu sempre fui um cara muito observador. Então eu via o meu sócio na época, nós abrimos a Vila, nós éramos 4 sócios, hoje eu sou sozinho. Há 6 anos eu sou sozinho. Mas no início nós éramos 4 sócios. Um dos meus sócios trabalhava num estúdio. E esse estúdio, eu observava muito o que acontecia ali, qual era a rotina, quais eram as falhas. Isso não existia um treino, era meu, era uma coisa minha, era uma intuição, né? Era uma percepção, era um reflexo. E aí eu pensei, cara, eu acho que eu posso fazer melhor que isso. Eu acho que eu posso atender melhor as pessoas. Eu me sentia não tão bem atendido enquanto artista. Eu lembro dessa história aí, do estúdio. Eu não me sentia bem atendido quanto artista, sabe? E eu era um artista novo. E não importa se eu toco bem ou se eu toco mal. Importa que eu tô ali. E o Rio de Janeiro já tem essa má fama de mau atendimento, das pessoas não estarem muito interessadas no desejo do outro. E aí, quando a gente estabelece os valores ali, o que a gente vai fazer e como a gente vai fazer? A gente cria uma série de processos. Eu lembro que uma coisa que era flagrante pra mim, a agenda dos caras nesse estúdio, eu frequentei pouquíssimos estúdios antes de abrir a Vila Musical. Mas esse estúdio, ele era uma referência pra mim, porque assim, ele vivia lotado, o cara ganhava muito dinheiro, e aí ele tinha uma loja assim no estúdio também, então ele vendia, um exemplo, ele vendia suporte de amplificador, de guitarra. Era um suporte bonitinho, o amplificador ficava viradinho assim, só que dentro da sala de ensaio o amplificador ficava em cima de uma cadeira. Isso não fazia sentido pra mim. Aí o ensaio era agendado numa agenda de papel. Pô, cara, não é possível isso, a gente pode fazer melhor. Então eu dentro do conhecimento que eu tinha e da leitura que eu tinha daquele cenário, e os meus sócios foram fundamentais pra mim, porque um dos meus sócios era programador. Eu falei, cara, a gente precisa fazer um sistema. A gente precisa ter uma agenda nesse sistema, a gente precisa ter um sistema gerencial, que a gente lance tudo no sistema e saiba o que a gente trabalhou aquele mês, como que foi e tudo mais. Então a gente, aí mensalmente tirava relatório, então eu estabeleci uma série de processos, a gente começou a ligar para as bandas, a gente começou a fazer promoção, e aí a coisa... Tanto que um ano depois, a nossa primeira sala não tinha mais horário. E aí a gente abre uma nova sala, e eu lembro que a gente pegou um empréstimo para abrir essa nova sala. E a gente pagou esse empréstimo em 2 meses. Porque a sala ficou lotada também. Quando a gente pega a casa em 2011, a casa do lado, é porque a gente já precisava de uma terceira sala maior, porque aí a configuração das bandas começa a mudar, né? Começam a ser bandas mais numerosas e tudo mais, e as nossas salas, elas não cabiam essa galera.
E aí eu tentei com a proprietária da casa que a gente alugava, que se a gente podia fazer uma construção lá atrás do salão, ela falou que não, que isso ia impactar no IPTU e blá, 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 e a gente, cara, ferrou, estamos sem saída, e aí a gente consegue a casa do lado. Que a dona Geralda, que já não está mais entre nós, mas era uma pessoa maravilhosa, ela era uma senhora, e ela falava que a gente dava vida pra rua. E aí os vizinhos ficavam meio putos, porque era um entra e sai danado na rua, não sei o quê, e ela, não, eu só me chamava pra tomar café com ela e batia papo. E quando ela fica doente e vai morar na casa do filho, em Campos, ela pede pro filho vir no Rio de Janeiro oferecer a casa pra gente. Vê quanto é que eles podem pagar e pode dar a chave pra eles e tá tudo certo. Pode fazer a obra que quiser e a casa é deles. Então assim, eu lembro que eu tava chegando em casa pra almoçar e o meu sócio me liga e fala, cara, volta agora. O filho da dona Geralda tá aqui, ela tá morando em Campos agora. E ela quer dar a casa pra gente falou quanto que a gente quer pagar, eu falei, cara, não acredito. E aí a gente fez uma sala grande, não sei o que, e aí as coisas começam a tomar outra proporção, e a gente começa, e aí as coisas vão escalando dentro desse... Você profissionalizado. Também, porque assim, o aprender fazendo é muito difícil, porque esse mercado dos estúdios, esse mercado de... Porque o estúdio, dentro do ecossistema da música, ele é fundamental, porque é onde os artistas ensaiam, onde eles preparam os seus espetáculos, né? E ao mesmo tempo é um lugar que parece que está sempre no meio do caminho, né? Sempre esteve no meio do caminho. Eu via isso, que os estúdios, a maioria não gera nota e não é legalizado. Não e aí é um lugar meio não tem problema, fuma dentro da sala e não sei o que, é um lugar meio... E aí, assim, lógico, a maioria dos estúdios, não todos. E quando Mas eu queria muito que você voltasse um pouquinho para trás, porque assim, a maioria das pessoas não sabe, né, que a Vila é no Grajaú, mais na Zona Norte. Ele tem uma logomarca que é uma casinha, que nasceu aí de uma reunião de amigos, mas tem muitas coisas que você falou agora que tem a ver com esse DNA. Do mesmo jeito que a Burburinho tem o DNA da música, nasceu a edição da UF, depois a Baden, por exemplo, foi um projeto super importante pra gente. Muitos dos nossos projetos de música, eles marcaram um pouco a nossa virada, né, da Burburinho. Quando você fala um pouco da história, então, assim, você tem um sonho da banda, né? E aí você tem amigos que tocam. E quem são essas pessoas? Aí você falou de um sócio que era programador que fez o sistema. Tenta, assim, montar um pouco para contar um pouco sobre como essa economia da música, como você mesmo falou, ela tem uma questão aí muitas vezes marginal, porque a gente tem uma indústria da música, aí o Thiago falou lá da Ivete, né, que assim, a gente está falando de uma música ligada à indústria, mas antes de chegar à indústria tem muita coisa que acontece e que às vezes é muito invisível, né, para a maior parte das pessoas, mas não para quem vive e trabalha com então, a gente está vivendo um momento agora que a nossa geração, ela tem um privilégio e uma cruz, né? São duas coisas bem antagônicas, porque ao mesmo tempo que é um privilégio participar de todas essas transformações que a indústria está passando ainda, né, desde a década de 80, que desde que eu me entendo por gente, aí tinha o disco, aí depois o CD, aí depois o MP3, e aí as gravadoras mudam, porque aí isso tudo, quando a gente fala de gravadora, a gravadora era a grande financiadora de toda essa indústria, né? Desde dos ensaios, as gravações, aos shows, tudo, né? Era uma indústria que... E aí, hoje você passa por um momento onde as gravadoras estão se ressignificando, estão achando um caminho, mas ficaram um bom tempo sem achar. E eu, eu analiso muito essa coisa do mercado, eu percebo que assim, hoje a gente tem um número de bandas menor do que tinha 10 anos atrás, há 5, 10 anos atrás. Mas de bandas, de artistas, né, que estão começando, que precisam do estúdio, os espaços... Voltando, eu vou pegar o gancho, tem duas coisas que eu queria te perguntar, assim, são bem interessantes. Primeiro porque são quase 20 anos de Vila, então eu sinto muito isso como Burburinho, porque como a gente trabalha com projetos incentivados, leis de incentivo, editais públicos, esses 20 anos eu me vejo falando sobre política pública a partir do que me afetou esses 20 anos. Então assim, tivemos vários movimentos. Teve hora que a gente tinha lá os editais de residências artísticas, que a gente entrou nos editais de música, de dança, vivemos aí a de Blanc. Então, a Burburinho se faz muito dentro desse contexto de uma relação direta com a política pública nos últimos 20 anos. E a Vila
Sendo uma empresa que trabalha com o setor da música em várias pontas, eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre como que você viu esses 20 anos, esses movimentos de mudança, o que mudou, o que pra vocês foi diferente, por que do estúdio virou outras frentes, que você pode explicar um pouco pra gente, assim, porque tem outras coisas, não tem só o estúdio, né? Tipo, o estúdio foi lá o primeiro momento que vocês... Não, o estúdio, na verdade, foi o pontapé inicial e foi o catalisador pra gente fazer as outras coisas. E quando a gente resolve abrir a Vila em 2005, a ideia era abrir numa casa onde a gente pudesse ter outras possibilidades, né? E aí eu lembro que a gente viu uma casa na Tijuca. E aí o meu primo, que era meu sócio na época, que é o programador, falou assim, cara, vamos alugar essa casa, ela tá dentro do valor que a gente pode pagar e tal. Eu falei, cara, mas essa casa é muito pequena, se a gente precisar crescer, qualquer degrau que a gente precise andar pra frente, ela já vai impactar na gente, ela já vai limitar a gente. E aí a gente achou uma casa no Grajaú, próximo de onde a gente morava, que era o dobro do valor. E aí ele falou, cara, você tá maluco? Eu falei, não, cara, não tô não, a gente vai pegar essa casa. E eu lembro da minha fala pra ele e pros outros meninos assim, eu falei, cara, eu vou pegar, não sei se vocês vão. Coisa de empreendedor. Vocês vão vir comigo ou não vão? Eu vou pegar, agora vocês decidem se vocês vão querer vir junto ou não. A minha sócia na época falou que só ia vender cafezinho, porque ela também não queria abrir. Eu falei, não, eu vou abrir de qualquer maneira. Ela falou, não, mas eu vou abrir cafezinho. E foi porque assim, eu tinha muita convicção, sabe? E aí, quando a gente pega essa casa ela tem muito espaço, ela tem muita... Então a gente pôde fazer uns eventos, a gente pôde fazer... Aí a gente começou uma sala de aula, aí tem a sala de ensaio, aí tinha uma garagem que a gente fazia umas exposições. E aí, essa casa, quando a gente abre a vila, eu penso naquele primeiro momento, mas eu tinha certeza... E aí, assim, ainda bem que deu certo, porque senão eu tava lascado. Eu falo, cara, daqui a um tempinho a gente vai precisar de mais espaço para fazer outras coisas. E isso foi se concretizando. Então a vila, no primeiro momento, a gente tinha... Os ganhos eram o estúdio de ensaio, a gente fazia algumas gravações e a gente tinha o bar. E o bar era aquela coisa, vender cerveja, refrigerante, água, então isso girava. E aí a gente começou a fazer o Gra Jamaica, que era um evento de reggae uma vez por mês. Eu fui. E o Gra Jamaica virou uma loucura, porque o primeiro Gra Jamaica deu 14 pessoas, o segundo deu 40, do terceiro pra frente, a gente botava 200 pessoas no quintal e não cabia mais ninguém, a gente tinha que mandar nego embora pra casa. Porque não tinha mais, não, e era muito doido, porque a bilheteria era R$7 a entrada, as bandas tocaram, vinha gente de tudo quanto era lugar do Rio de Janeiro. Pô, não vai deixar eu entrar, eu vim de São Gonçalo, cara, não dá, não cabe, era uma loucura, assim. E aí a gente começou, e a casa possibilitava isso, então a gente, naquele momento, aí logo depois a gente começa a escola, a gente começa a dar aula, mas aí a gente começa a ter uns professores, aí eu saio da linha de frente das aulas, aí vem o Eric Chandorra, que é o coordenador da escola de música da LVM, né, que é a escola ali Vila Musical, e ele começa a desenvolver a escola de fato, né, porque a gente nunca conseguiu passar de 8, 10 alunos, porque eu e meus sócios, a gente que dava aula. Quando vem o Chandorra e fala assim, cara, eu quero ser coordenador da tua escola aí, eu quero botar essa escola pra rolar. Ele veio em quando? Que ano? Cara, ele vem em 2010, talvez, 2009, 2010, não me lembro. Dá pra pensar que essa relação que você tem de empatia com toda a cadeira da música, que vai do carregador, da limpeza, do produtor, do palco, até do seu lugar de artista, tem uma relação também com essa formação da Vila Musical? Porque assim, vocês abrem uma casa, inclusive a marca da Vila Musical até hoje, o Thiago quer trocar essa marca. Eu já falei pra ele, não quero. Eu falei assim, tem que... Nem pensar. É uma casa de amigos, e que nesse lugar vocês abrem um estúdio, e aí de repente faz evento, e assim, vocês são operários da área da cultura, né, da música, ao mesmo tempo são artistas, ao mesmo tempo precisam viver, fazer dinheiro, porque precisa da satisfação, porque não, e precisa pagar as contas. Pagar boletos. Exatamente. Mais jovens que foram, que eram. Eu tinha 20 anos, e aí o lance assim, quando vem o Chandorra e ele faz essa proposta, e a gente não conseguia avançar na escola, não passava de 10 alunos, passa, sei lá, 6 meses, um ano, a escola já tem 50 alunos. Hoje a gente tem mais de 100 alunos. Então, assim, são muitos anos. Então, assim, hoje a gente faz uma série de outras coisas. Com o caminhar das coisas, a gente foi. Aí a gente tem equipamento para alugar para show. Aí a gente começa a fazer uma série de shows no Rio de Janeiro. O contratante vai fazer um show. Aí a gente começa a alugar material, amplificador, bateria, não sei o quê.
Sempre oportunidade, né, Fábio? As oportunidades vão aparecendo e eu vou alcançando essas oportunidades. Aí tem a escola, tem o bar, tem as gravações. Aí aparece uma coisa de dublagem, aí a gente faz uma série de episódios de Netflix. Aí vem aluguel de equipamento, a escola começa a frutificar muito, aí vem um estúdio, aí aparece a oportunidade de a gente ampliar o estúdio para uma unidade no bairro do Maracanã. Aí a gente absorve um estúdio no Maracanã e aí abre uma nova unidade, isso em 2013. Aí quando é em 2014 aparece a oportunidade do Floresta, porque o Floresta, ele sempre foi um guia, né? Tipo assim, um marco. Caraca, um dia eu quero ser igual ao Floresta. E aí aparece a oportunidade de a gente absorver o Floresta. Eu falo, caramba, os doidão do Grajaú, que ninguém sabia como é que fazia a vida acontecer. Jogar no Floresta. E nesse momento, eu sou técnico, mas eu também sou artista, eu também faço show, eu também componho. Aí uma música minha virou tema de festival no Brasil inteiro. E aí a gente ir tocando e fazendo a vida acontecer, e aí aparece o Floresta, eu falo, caraca. Aí eu lembro do primeiro dia que eu entro no Floresta, eu me deparo com o Chico Buarque, e aí eu falo, cara, como assim? A minha ficha não caiu até hoje, assim, dessas coisas, porque pra mim a vida continua sendo muito simples, muito tranquila. Hoje no Floresta a gente tem o Barão Vermelho ensaiando, a gente tem uma série de outros artistas que transitam. E a minha vida, eu sempre imaginei, né, a coisa do jovem, quando eu ouvia Barão lá atrás, eu tocava em barzinho. Antes de ter a Vila, eu tocava em barzinho, tinha um repertório de umas 1000 músicas, e eu pensava, caraca, o dia que de repente eu conheci uns caras desse, e aí... Zerou o game. Tudo certo. Não zerei o game, porque acaba que essa relação, ela é um lugar de... A gente percebe, como diz o Pedro Cardoso, que é um cara que eu admiro muito, e aí sem menosprezar a vida de nenhum artista, a vida de todos os artistas, inclusive da minha, né, que hoje eu sou um artista também, eu continuo sendo artista, né, eu tenho minha carreira solo, eu toco guitarra no ponto de equilíbrio e tudo mais, mas a vida de todo artista, ela é normal e medíocre, como de qualquer pessoa. O artista também tem dor de barriga, o artista também acorda mal-humorado, o artista também leva o filho na escola, vai na padaria, Então assim, quando você se depara com a vida real, você percebe que tudo aquilo que você imaginou, na verdade é muito mais simples, e aí a vida ela toma um caminho bacana, gostoso de você sentar. Lembro do Fernando Magalhães, guitarra do Barão Vermelho, que, cara, eu sempre tenho uma música do Barão que é O Poeta Está Vivo. E aí tem um solo que eu acho o solo mais bonito do rock brasileiro, assim, do rock nacional. E aí teve um dia que eles estavam ensaiando no Floresta, e aí ele pediu pra comprar. Onde é que eu compro cigarro aqui? Eu falei, qual cigarro você fuma? Aí ele é o Hollywood, não sei o que lá. Beleza. Aí eu pedi, chamei o menino, falei, cara, compra um cigarro pro Fernando Magalhães, por favor. Aí ele foi lá, comprou, foi numa vendinha e tal, comprou tudo. Aí ele, quanto é que eu dei? Pô, tu não deve nada, cara. Pô, tu é o dono do solo mais bonito do rock nacional, cara. Eu faço questão, entendeu? E aí ele me abraçou, mas assim, eu acho que o sabor dessas coisas tá nesse lugar, sabe? E aí a vila, exatamente, na construção das relações, que também se estabelece... Porque quando a gente fala vila, a gente já tá no ideal da palavra, já entende um coletivo, né? Pra cá, coletivo a vila. Sim. Na vila tem pessoas, tem o vizinho, né? Tem a tia, né? E aí, só que na vila musical, então o tio e o vizinho fazem música. Exato. E assim, eu queria te perguntar, é muito legal esse vínculo, né? Da relação com a música, da produção com a música, com essa parte humanitária e coletiva. E aí, assim, eu queria perguntar a tua opinião, como que você enxerga alguns movimentos contrários na música, né? Porque, para você, esse ninho, ele é produtivo, ele estimula, né? E a gente vê na música, por exemplo, hoje, muitos artistas que vão no segmento contrário, artistas que tocam, que nem a banda tem, né? Ou toca com DJ, ou toca circula, sem essa coisa da produção mais orgânica, né? Hoje é muito comum você ver os artistas pop viajando sem uma banda exatamente, ou sem execução de música ao vivo, né? Se você acha que isso é uma outra linguagem, um outro eixo, ou se, na verdade, isso perde por não ter a coisa mais orgânica da música, da banda, da troca, do artista no palco, ou você acha que são
que não tem problema nenhum, que não é nada pet, que na verdade é só uma outra. Eu não sei que o sonho dele era a banda, né? Sim. Então isso faz um sentido nesse lugar, porque tipo, o sonho era a banda e aí virou a vila, e aí aí virou uma banda de várias coisas. E a gente já tem esse entendimento, que a cultura se dá em rede mesmo, ela faz isso. Eu vou te ser sincero, assim, eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Porque, assim, eu acho, citando o Pedro Cardoso novamente, que é uma pessoa que eu acho muito coerente nas suas falas e nas suas posições, ele tem uma fala que nem todas as demandas da sociedade são positivas para a sociedade. Porém, a gente tem que entender em que circunstâncias isso se dá. Então, assim, eu não tenho uma posição formada sobre, sei lá, a Anitta não toca com banda, ela toca com DJ, então a Anitta não vale nada. Então, aí a banda... Eu não consigo ver dessa forma. Eu acho que vem muito do que você quer oferecer, do que você quer... E do que as pessoas também, por exemplo... A vida, ela é o tempo todo movimento e transformações. Se não, toda essa coisa reaça, ela não faz o menor sentido pra mim, senão a gente já tá ouvindo música clássica até hoje. Entendeu? E não é uma verdade, não é uma realidade. O rock, ele sai desse lugar, o reggae, lá, a construção, a arte, ela é movimento e ela é transformação. Então, assim... O que para uns é benefício, para outros não é. E aí as pessoas, elas também têm que aprender a conviver com as diferenças, até eu mesmo. Algumas coisas não me agradam. Mas eu tenho, acho que a maturidade, ela tá me trazendo para um lugar, já me traz há um bom tempo, para um lugar de entendimento das diferenças. Que quando você é mais jovem, né, quando você tem ali o início da tua formação, a diferença, ela sempre tem um opositor. E hoje eu tento entender a diferença como uma oportunidade de aprender ou de olhar por uma outra perspectiva, entendeu? Quando eu entendo um artista, por exemplo, você tá me perguntando, vamos botar um artista que faz show com banda e um artista que faz show só com DJ. Eu acho que cada um apresenta o que tá afim. E as pessoas assistem o que estão afim. De qualquer maneira, porque pode ser banda ou não banda, a gente tá falando de uma rede, e tem pessoas... E aí, cara, é entender o seguinte, pra onde que tá indo esse lugar, né? Se essa, assim, mal comparando, né? Sem ser apedrejado, mas então a gente tem que voltar com as cabines do shopping que as pessoas cobram ali. Lembra do shopping como é que era? E agora não, você vai lá, você aperta um botão, sai o ticket. Não, porque, cara, isso aí... E o bilheteiro? Entendeu? Não tô comparando mal... Pô, eu sou músico. Não tô comparando o músico ao bilheteiro, não é isso. E também não menosprezando o bilheteiro ou o músico. Mas eu tô falando que, assim, as transformações, elas acontecem. Senão, daqui a pouco a gente... Cara, eu tenho uma ótima ideia. Vou abrir uma loja pra vender CD. Não vai. Você vai quebrar, a não ser que você seja um milionário ou um excêntrico, uma coisa que vai muito mais cumprir um papel de satisfação na sua vida do que um retorno financeiro, porque quem está trabalhando e precisa de um retorno financeiro daquilo, jamais vai abrir uma loja de CD. E aí você vai, meu sonho era ter uma loja de CD, mas já que culpa do MP3, aí você culpa o universo por uma incapacidade sua de se transformar junto e de entender como se dá o meio que você vive hoje, e não há 20 anos atrás. Eu queria muito falar sobre as parcerias, né? Porque você falou, né? Então a Vila hoje tem estúdios, trens, Grajaú, Maracanã e Cosme Velho. Tem equipamentos, tem dublagem, é um espaço que às vezes acontece eventos. Só que tudo isso também se deu por intermédio de muitas parcerias. E aí você está falando da cadeia produtiva, da rede. Como que essas parcerias, elas possibilitaram as relações? E assim, normalmente falando de cultura da rede, a nossa cadeia produtiva de parceiros é enorme. E às vezes a gente está fazendo um projeto, não tem mais de 100 pessoas envolvidas nessa história. Né? A gente tem o projeto de games, que é o Pré-Jogos, é muita gente envolvida para fazer algo acontecer que às vezes parece tão simples para quem tá fazendo a fruição daquilo, tá vendo de longe, vendo uma matéria, vendo uma divulgação de uma coisa. E não tem noção da complexidade do número de pessoas que estão envolvidas em algo que a gente faz. Né? Então, me perguntam muito, como é que dá conta? Dá conta porque tem muita gente trabalhando, tem muita gente envolvida nessa história. Não é isso. A Vila hoje,
entre a escola, as unidades, o pessoal da limpeza, que tem toda a minha admiração e respeito, o pessoal do atendimento, o pessoal do financeiro, que é a maravilhosa Sônia, o pessoal, os técnicos, os professores, o coordenador, todo mundo, cara. Nós somos hoje 30 pessoas trabalhando, somando as 3 unidades. Fora os indiretos, que aí tem o pessoal do transporte, que é o pessoal terceirizado, né, que a gente contrata um transporte para levar uma coisa ou outra, que é mais uma galera. Fora os técnicos freelancer, que, pegam um trabalho ou outro. Então, assim, nós somos hoje diretamente 30 pessoas trabalhando, sabe? Então, assim... você considerar esses parceiros que tem nessas casas? Porque são vários. Ah, cara, dobra esse número, com certeza, dobra esse número. Conta um pouquinho como em 2024 a vida exatamente opera, assim, quais estudos, os lugares e os serviços que são oferecidos. Então, hoje a gente opera... eu tirei o ano de 24, inclusive, até para falar isso, o ano de 24 é um ano meio sabático para mim, né? Esse ano eu decidi me dedicar um pouco mais, eu tenho um filho de 5 anos, que fez 5 anos agora, Caetano, maravilhoso Caetano. Um dia ele vai ver essa entrevista. E eu decidi tirar esse ano para estudar um pouco mais, para me dedicar a um projeto solo que eu tô lançando com as minhas músicas, construções da minha cabeça, da minha visão de mundo. E essas parcerias e essas equipes, essas pessoas todas, elas são fundamentais para que eu consiga isso. E eu continuo trabalhando, eu faço reuniões, mas eu dei mais autonomia e tudo mais, e hoje a gente opera assim, a gente tem o estúdio do Grajaú, que é onde fica o material que é alocado para os espetáculos externos. A gente tem os estúdios de locução e gravação lá, 2 estúdios de locução e gravação, tem um estúdio maior de ensaio e gravação, a gente tem salas de aula e a gente tem os escritórios de produção no Grajaú. No Maracanã a gente tem a escola de música e os 3 estúdios de ensaio. E no Floresta a gente tem a área para eventos, a gente tem um estúdio de vídeo, a gente tem estúdio de podcast, a gente tem as salas de ensaio, um estúdio de gravação e a gente tem uma área comum ali para realizar encontros, enfim, que é o bistrô ali para fazer isso acontecer. Então a nossa operação ela é multifacetada, que tudo bem que dentro, nem no meu melhor sonho, assim, falando muito, muito honestamente, nem no meu melhor sonho eu imaginei que a Vila Musical seria isso. Chegaria nesse lugar de ter tantas pessoas convergindo para o mesmo objetivo, tantas pessoas bem intencionadas, tantas pessoas onde a gente... Eu encontro o gerente técnico do Floresta, que é o Renatinho, e a gente se abraça genuinamente, sabe? Daquela coisa de ter afeto. A gente trabalha, a gente tem o olho no olho, a gente tem um objetivo profissional, mas existe afeto, existe admiração, existe, sabe? Então, assim, eu tenho... Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que isso fosse acontecer, né? E hoje a gente faz muita coisa acontecer e quer mais. E tem a coisa dos projetos também, né? Que em parceria com a Burburinho a gente tem realizado projetos desde 2020. A gente tá dentro dessa área dos projetos culturais, tentando levar música e amplificar essa visão de mundo, né, da música e de toda essa cadeia da música. Você não sabe se você quer ser músico, mas você quer ser técnico, você se interessa por isso, você se interessa por esse universo, porque tem gente que não quer tocar, mas ele adora estar no backstage e quer saber como funciona aquele ecossistema ali, ele quer, né, então assim... A gente tá arrumando aí, já fizemos alguns projetos juntos, a gente tem um projeto que é o CEAT, Casa Escola de Arte e Tecnologia, em Itaboraí, onde a gente atua juntos, né? Tentando trazer as pessoas, principalmente, porque assim, eu acho que cada história é uma história. Por mais que você veja, se eu me espelhar em alguém e for seguir a trajetória dessa pessoa, com certeza... eu não vou ter os mesmos resultados que ela. Então cada um tem um caminho, tem uma história. Eu entendo que a minha história
eu transito em muitos lugares da música, enquanto músico, enquanto compositor, enquanto artista. Eu amo falar de música, eu amo tocar e escrever música. Eu botei um piano na minha sala, eu tô aprendendo a tocar trombone, mas ao mesmo tempo eu sou produtor técnico. Eu trabalho com alguns artistas como produtor técnico, e é onde eu entendo esse outro lado. Eu sou técnico de monitor, eu sou técnico de PA, eu consigo fazer produção executiva também. Já aconteceu isso, eu toco numa banda de reggae chamada Ponto de Equilíbrio, a gente estava indo para um festival enorme na Bahia, e aí o produtor, que era meu amigo pessoal, né, se tornou meu amigo pessoal, que era o Rubinho, ele me liga, a gente viajava na sexta, ele me liga na quinta: Rafael, eu tô com Covid, eu não vou poder viajar, eu preciso da sua ajuda. Cara, tu consegue segurar essa onda lá pra mim? Pô, claro. Então eu fui pra tocar e eu segurei toda a rebordosa Aí van, check-in no hotel, check-in no aeroporto, de carga de equipamento, transporte do material, chegar no lugar do show, camarim, e depois de tudo botar minha guitarra e tocar. Então assim, eu genuinamente eu consigo transitar, e isso tudo foi realizando, né? Foi na escola do vou fazer, vou aprender, vou dar meu jeito. Se eu não sei, eu vou pesquisar como fazer. Eu acho que isso é o grande DNA da Vila Musical. Isso eu tenho, esse é meu palpite pessoal, porque quando a gente fala de tantas coisas que são de fato envolvidas, e aí eu vou falar um pouco da nossa relação, né? Da onde que vem essa conexão da Burburinho com a Vila, e porque somos tão próximos na relação desse mercado que envolve a cultura. Bem, a gente se conheceu lá dentro do show da UF, mas em 2015 a Burburinho viveu uma grande crise financeira, e a gente conheceu, a gente contratou a Vila para fazer equipamento de som de um festival que a gente fazia no Rio Grande, né? E aí foi o Liga para cobrar a gente, né? Porque nós estávamos lá no processo de recursos paralisados do ISS. Não, só uma interseção aqui. A gente se conheceu em 2005 no som na UF, e logo depois a gente perdeu o contato, a Burburinho seguiu. Anos. E a Vila seguiu. Com mercados diferentes, né? Você vivia de música com estúdio, precisando de serviço, e a gente fez projeto, né? E aí quando liga, fala assim: olha, melhor você, Rafael do Som da UF. Aí em 2015, aí eu ligo, falo: por favor, eu queria falar com... Nem lembro, pedi pra falar com alguém lá da produção desse evento, e aí quem atendeu foi a Priscila. Coisa que eu nunca fazia na vida, que era atender o telefone. Ela, quem tá falando? É o Rafael da Vila... Rafael do Som, aqui é a Priscila. Caraca, pode crer, que maneiro falar contigo 10 anos depois, sem se falar. A gente se fala e a gente combina um café. Não, eu falei assim: não, literalmente, você vem aí que eu tenho que conversar com você porque eu tô quebrada, o dinheiro tá parado. Enfim, a gente veio parar no Floresta, né? Abrimos nosso escritório na Floresta, e na verdade foram muitos anos, até 2020, foi quando a gente de fato unificou o fazer da Vila Musical, né? Que tem esse lugar dos serviços, com o fazer da Burburinho, que é o fazer dos projetos. Então foram uns anos, antes disso a gente... Que é uma das parcerias, até falando, assim, tem a parceria com o Márcio, tem a parceria com a Burburinho, tem a parceria com a Boemia, tem uma série de parcerias que a gente estabelece, e assim, a Burburinho, sem dúvidas nenhuma, é o maior parceiro da Vila, onde a gente trabalha assinando embaixo um do outro, não tem... E aí, é isso que faz a diferença, eu acho, principalmente num mercado tão canibal como o nosso. Eu acho que todos estão assim, a vida na cidade grande está muito difícil, né? A vida hoje em dia, com tanto fluxo de informação e tanta disputa territorial, e por dinheiro, e por espaço, enfim. Quando você estabelece relações genuínas, é muito revelador, é muito gostoso, porque aí você consegue, tipo assim, cara, eu não tô lá, mas ela tá, ou o Márcio tá. Eu fiz uma declaração de amor pro Márcio, falando: cara, é muito bom trabalhar com você, porque eu me sinto com a retaguarda preenchida, sabe? Tipo, uma retaguarda ali estabelecida. Se eu tô de costas, você tá olhando por mim. Se você tá de costas, eu tô olhando por você. E mesma coisa com a Burburinho. Então isso faz, de fato, com que a gente prospere, acho que de maneira
mais eficiente, mais rápido, onde a gente tem equipes que trabalham de maneira integrada. Nossa equipe, a equipe da Vila, a equipe da Burburinho, e aí a equipe do Márcio e a equipe da Boemia. Então, assim, a gente cria uma panela do bem, né? Um núcleo onde a gente consegue se dar suporte, né? Se suportar, não no sentido ruim, né? Se dar suporte para que as coisas, para que a gente possa ganhar dinheiro e para que a gente possa gerar empregos, para que a gente possa fazer com que os projetos eles alcancem seus objetivos, né? Porque numa área de fragilidade social, tem pessoas que nunca viram uma peça de teatro. Sim, sim. Que não sabem como funciona o mercado da música, assim, que eu digo, a música em si. Tem guris que o Luan é uma prova disso, né? Que a gente consegue tirar. Ele ia pro projeto. Essa é uma história, assim, de superação. O Luan, ele ia pra aula, botava o gancho dele lá e depois ia vender bala no ônibus. E hoje ele é técnico, ele conseguiu uma formação. Ela não sabe, né? Mas o nosso primeiro projeto juntos foi a escola de música. Social, a LVM Social. Que a gente criou a marca da LVM Social e o Luan foi um dos nossos alunos do projeto. E ele chegou, eu lembro como se fosse ontem. Ele chegou lá na Vila, o chão do super impactado, porque ele chegou tocando. E ele falou que queria muito fazer todas as aulas. É isso. Porque ele viu ali uma oportunidade, né? Ele criou ali também uma relação com geração de renda. Porque ele vendia bala no ônibus e virou um técnico. Nessa época, eu andando na rua, né, eu pensava em música, eu pensava em construir versos e a gente nesse dos nossos projetos. A gente tem a escola de música social que está aí, a gente está captando, né? A gente hoje, esse ano, a gente está inaugurando o projeto novo, que é o Brasil Música Viva, que inclusive tem aí uma questão com a Belfos, né? Que a gente vai estar gravando a Belfos, fazendo os concertos instrumentais depois de quase 20 anos. Tem o projeto, e tem outros projetos que estão sendo captados, como Criar Música, tem o próprio SEAT, que é um projeto nosso junto, que é aquela escola. Tem o Criar Música, tem o Brasil Música Viva, tem a LVM Social. A gente tem uma série de frentes, assim, o Brasil Música Viva é o que a gente vai executar agora no segundo semestre, outubro e novembro, Curitiba, Rio e São Paulo. São concertos instrumentais voltados não para música erudita, né? Não para aquela coisa do virtuosismo, e não condenando esse lugar, mas tentando trazer a música instrumental para um lugar mais popular, para que as pessoas possam... Porque geralmente a música virtuose, ela é mais para quem quer se aprofundar, para quem quer ir naquele... E aí é uma coisa muito nichada, né? O que não é um problema. Mas o meu objetivo no Brasil Música Viva, e falando até com a assessoria de imprensa sobre isso, é tentar trazer a música instrumental para um lugar mais popular, onde as pessoas possam se comunicar e as pessoas também possam subir no palco, olhar os instrumentos, entender toda aquele história daquele instrumento, daquela música, daquele segmento. Então esse é o Brasil Música Viva, que é são concertos instrumentais, 5 concertos por cidade. E aí o Criar Música é um projeto que a gente também... a ideia é fazer uma questão aí, trazer a tecnologia para dentro da criação de música, porque assim, você vai fazer qualquer coisa hoje, você tem os recursos tecnológicos, então por que não ensinar isso? Porque assim, o Criar Música, ele é para qualquer um. É para o cara que quer tocar guitarra, mas é para o cara que quer fazer um beatbox. É pro cara que quer fazer uma batida, é pro cara que quer fazer um funk, ou quer gravar um pandeiro, quer gravar um samba. Então, assim, e aí esse cara vai... Capacitar, né, precisa se capacitar, principalmente pra gente elevar o nível, né, de entrega, pra gente mostrar, até porque os talentos, eles são potencializados com formação. Sim. Né, com você apresentando saídas e apresentando ferramentas. Sim. Né? E hoje, tradicionalmente, esse pessoal da cultura que trabalha com técnico ou de etc., como tem sido a formação deles na prática? São pessoas que veem o fato de
escolas ou que necessariamente são formados pela prática ou que estão na rua? Cara, em sua maioria são formados pela prática, cara. Em sua maioria esmagadora são formados pela prática. Existe, aí tem a IATEC, né, que é uma escola já bem tradicional no Rio de Janeiro, de formação, né, para área técnica de diversos setores nos espetáculos, iluminador, road, técnico de palco, contra-regra, não sei o quê. Mas, mesmo assim, ainda é minoria quem realmente consegue... exatamente. Porque, assim, esses trabalhos, inclusive, eles ainda acontecem ainda muito por indicação. Né, você vai trabalhando, aí o cara te viu trabalhar ali, aí te chama para um outro lance, aí você vira um sub, daqui a pouco você... Né, e aí é aprendendo e fazendo. Então, o que eu penso? Eu penso que a gente, dentro do Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, né? Eu rodo o Brasil todo, o tempo todo. Viajando, trabalhando. Hoje eu toco com ponto de equilíbrio, eu tenho minha carreira solo, eu trabalho com a Blitz, eu trabalho com Boca Livre, eu faço a carreira solo do Zé Renato, eu tô com os garotinhos de São Gonçalo, que, porra, é maravilhoso, inclusive. Então, eu percebo que dentro do caos social, e aí eu posso falar do Rio de Janeiro em si, como carioca, a gente está num caos generalizado. A gente está num caos social generalizado, numa escalada de violência que principalmente se dá... é impossível você dissociar das faltas de oportunidade, da falta... E isso não é um discurso, não, que está defendendo o bandido, não tem nada a ver com isso, né? Não é nem um debate político. É você entender o X da questão. E quando você começa a capacitar as pessoas, gerar renda, gerar oportunidades, esse mercado, ele tem capacidade de absorver essa mão de obra, né? Você começa a mostrar para esse moleque que, cara, olha que legal, tu vai viajar, tu vai trabalhar, tu vai ter oportunidade, tu vai trazer um dinheiro para casa, você começa a transformar a realidade da sua comunidade, do seu espaço, né? Mas aí a gente precisa também, eu acho, pensar numa transformação da filosofia de vida, eu acho, do brasileiro como um todo, do carioca, sei lá. Porque existe muito a diferenciação social pelo que se tem. E aí existe um bem individual que ele tá sempre acima do bem coletivo. Porque se eu tenho isso e aquele cara não tem, eu me sobreponho a ele. E aí você, enquanto sociedade, se você pensa assim, você fatalmente está fadado a fracassar e a gerar essas distorções que hoje a gente vive, e parece que a solução é você sair dando tiro na cara de todos os bandidos, mas você só estará matando os bandidos negros favelados. Mas e os bandidos que roubam que você não tá vendo? Entende? Então, assim, eu acho que é uma coisa que, se a gente, por conta da cultura, que aí é o meu mercado, tem várias outras possibilidades, né? Mas falando do nosso mercado, a música e o universo musical, não só a música, não só virar músico, sim, mas virar um contra-regra, virar um maquinista, virar um cara que trabalha com rodagem, operador, luthier. Aí, cara, você gera mais oportunidades e você começa a mostrar outros caminhos. E aí essa a proposta dos projetos que eu acredito que possam ser motores, né? Bem, a gente tem que acabar. Nosso tempo está acabando. Para voltar pragmático e falo dessa. Eu fui no... na verdade, a gente tem que fazer um bate-bola da cultura aqui. São seis, exatamente. 1, 2, 3. 6 coisas a gente fala, você responde. Tudo ligado à área cultural. Então vamos lá. Vamos, Tati. Eu queria ser jogador de futebol, então bate-bola pra mim é ideal. Vamos lá. Uma música? Uma música, A Seta e o Alvo. Uma banda? Oasis. Uma peça de teatro? Uma peça de teatro. Felinda. Um livro? Da Carroça dos Mamulengos, de Juazeiro do Norte. Um livro?
Um livro, A Arte da Felicidade, Dalai Lama. Exposição? Exposição, não me vem nada à cabeça agora. E um filme. Um filme, Um Sonho de Liberdade. Achei que eu só Pat Adams. Não, Pat Adams ele é ao concurso em qualquer situação, então não vale. É isso. Faz alguma coisa, tchau. A gente tem que encerrar nosso tempo. Acabou. Não falamos sobre tudo, tá? A gente não falou do projeto da Colômbia. E não falamos do trabalho lateral. Então, me chama de novo que eu venho. A Pronto. gente faz um bate-bola com outras pessoas juntos. Pronto. O Rafael fala e rouba coração. Tá Um beijo pra todo mundo. Vamos fazer o Fala Cultura? Vamos lá. Só olha pra cá, câmera ali, cadê? Eu. Ali. Fala com o Não, uma coisa importante que a gente não pode esquecer, ó. Tem que curtir, tem que compartilhar. Tem Me que segue lá, ó. Eu, Galhardo Eu, no Instagram. Trabalho lateral que a gente não conseguiu falar aqui, a gente vai ter que falar outro Mas só tem os sobre isso. vídeos, tem os clipes, tem as músicas. E o que mais? O que eu falo pra aquela câmera? Você vai falar junto, eu mostrei de Fala Cultura. Apontar e fala cultura. Fala Cultura. É ali. Não, é ali, ó. Ah, tá. 2, 3. Fala Cultura!